3 de junho de 2015. Paulo Henrique Ganso é a novidade do tricolor para o clássico contra o Santos. Juan Carlos Osório acompanha o jogo das tribunas do Morumbi. Com apenas uma vitória em 4 jogos, o Peixe aposta nos gols do artilheiro Ricardo Oliveira para reagir no Brasileirão. Com Christian e Mendonça na equipe titular, o Corinthians tenta vencer o Grêmio para afastar a crise e recuperar o bom futebol. Vanderlei Luxemburgo é apresentado no Cruzeiro e já vai comandar a equipe no duelo contra o Flamengo daqui a pouco no Mineirão. Você vai ver também como o Palmeiras está se preparando para enfrentar o Internacional amanhã no Allianz Parque. E ainda, Ronaldo pede a renúncia do presidente da CBF, Marco Polo Del Nero. Aterrissamos! Olá, boa noite! O Gazeta Esportiva começa falando do clássico entre São Paulo e Santos, que promete agitar a 5ª rodada do Brasileirão. Atenção, torcedor! Vem comigo, Rogerinho. O jogo está marcado para as 9 da noite. O São Paulo tem o retorno de Paulo Henrique Ganso e ainda não vai poder contar com o técnico Osório no banco de reserva. Já o Peixe, vem aqui, Rogerinho, está sem o Robinho e vai apostar nos gols de Ricardo Oliveira. E o nosso contato agora é com o repórter Fernando Gavini, que está neste momento no Morumbi. Cadê o Gavini? Boa noite, Gavini! Boa noite, Michele. Boa noite a todos que acompanham o Gazeta Esportiva. Pois é, 9 horas da noite, né? Tá todo mundo acostumado com o jogo às 10, mas hoje é 9 horas, o horário da partida entre São Paulo e Santos, clássico paulista aqui no Morumbi. Como você bem disse, Paulo Henrique Ganso retorna ao time do São Paulo, ficou de fora da última partida contra o Internacional, alegando problemas particulares, mas sem dúvida nenhuma é um personagem importante da partida de hoje, até porque na semana passada Opa, tivemos um pequeno probleminha, daqui a pouquinho nós voltamos ao vivo com o repórter Fernando Gavini. Quero dar boa noite para o Celso Cardoso, boa noite Flávio Prado. Qual a expectativa para o jogo dessa noite? Bom, grande noite, começa assim, senão pode dar alguma coisa errada. Né? Então, grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Aí sim. Querido Flávio, querida Michele. Bom, São Paulo e Santos, se espera obviamente, a expectativa mesmo é para a percepção do Osório, né, lá acompanhando o jogo de hoje. O Santos, que é atual campeão paulista, não faz um bom campeonato brasileiro. O São Paulo também é irregular. Mas ainda assim, Flávio, eu acho um jogo de muito difícil prognóstico. Não fala sobre isso porque é o tema da enquete, Celso. Você, entendeu? Então fala sobre outra coisa. Não, eu só quero falar que é de difícil prognóstico. Isso, então agora corta, agora o Flávio continua e aí eu pergunto a enquete. Você virou editor agora também? Assim, não, tá bom, então tá. Então não falo mais. Diga, Flávio. Boa noite, Flávio. Boa briga familiar, posso começar? Boa noite. Deixa eu falar uma coisa. Boa noite a todos. Michele, Celso, amigo do Gazeta Esportiva. Eu acho o jogo bem legal, bem legal mesmo, bem interessante, porque o São Paulo está virando de fase, mas continua com o Milton Cruz dentro do processo, que é muito bom. O Santos vai ficar um bom tempo sem o Robinho, portanto ele vai ter que começar a se acertar sem o Robinho. O horário das 9 horas, maravilhoso. É ótimo, muito né? bom. É o horário tradicional, né? Era o horário que se jogava futebol. E começou essa história de 10 da noite, e já virou também quase que uma tradição, porque faz tanto tempo que está 10 da noite. Mas lá atrás, jogava-se às 9 da noite com muito sucesso. Tinha sempre uma boa presença de público. Hoje é uma véspera de feriado, acho que nós vamos ter um público legal e com um horário bacana. Para o cara sair do estádio 11 horas, dá tempo de pegar metrô. Eu sei que não tem lá na porta do Morumbi, mas tem a 15, 20 minutos de caminhada. Bem melhor. Então eu acho que vai ser legal. Vai ser uma noite bacana de futebol. Tinha jogos também às 8h30, né? Que também era bem interessante. O horário mais tradicional era 9, né? Aí começou às 10, outros às 8h30, mas olha, 8h30, 9 horas, acho que é legal. Mas que isso já se exagero para o meio de semana. Claro. Final de semana, tudo bem. Agora sim, a enquete que está no ar no site gazetesportiva.net, a pergunta é: qual será o resultado do clássico entre São Paulo e Santos? Vitória do São Paulo, empate ou vitória do Santos? O Celso Cardoso falava, é um jogo de difícil prognóstico. 3 pontinhos, agora você continua. Assim. Empate. Não pode empate. Claro que pode, não, tem empate. que falar sobre... Empate. Tá simples bom, empate. Assim. Eu acho que o São Paulo ganha o jogo. Ganha o jogo. Ganha o jogo, São Paulo ganha. Até porque está em casa.
ele joga muito bem em casa. Esse é um grande fator. O São Paulo vai muito bem em casa e o Santos tem ido muito mal como visitante. Lógico que pode mudar tudo, né? Mas, a princípio, o São Paulo ganha. Eu acho que o São Paulo ganha, todo mundo vai querer jogar bonito pro Osório ver, viu? Bom, o resultado sai no final do programa de hoje. O assunto agora é a FIFA. A renúncia de Josef Blatter à presidência da entidade máxima do futebol deu fim a uma era no mundo da bola. Mas o novo capítulo dessa história vai demorar a ser escrito, já que a próxima eleição só vai ser convocada entre dezembro deste ano e março do ano que vem. E até lá, todo tipo de candidato à oposição vai surgir. A renúncia do presidente da FIFA, Josef Blatter, diante dos casos de corrupção na entidade máxima do futebol mundial, caiu como uma bomba. Alguns comemoraram. Essa saída do Blatter, ela significa moralidade a partir de agora nessa entidade. Essa saída do Blatter, ela significa que muitos daqueles que, em princípio, achavam que nunca seriam tocados, podem ser. Outros já estão de olho na presidência da FIFA. Aí tem lugar para tudo. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, por exemplo, além de anunciar uma investigação rigorosa sobre a federação local, também indicou quem gostaria de ver ocupando o lugar de Blatter. A Federação Internacional de Futebol deveria ser dirigida por jogadores. O presidente da Federação Internacional de Futebol deveria ser Diego Armando Maradona ou alguém como ele. O sul-coreano Chung Mong-jun, presidente da Hyundai e ex-vice-presidente da FIFA, anunciou que estuda a possibilidade de concorrer ao cargo. Vou tomar minha decisão depois de me reunir com líderes internacionais do futebol e escutar suas opiniões. Outro nome que surge entre a crônica esportiva internacional é o do francês Michel Platini, atual presidente da UEFA. Porém, o Cartola ainda não se pronunciou sobre a possibilidade. Até o galinho de Quintino estuda entrar na disputa. Zico usou as redes sociais para manifestar o interesse no cargo, muito embora seja apenas uma ideia, sem nada de mais concreto. Mas, como ele mesmo disse no início da postagem, por que não? Já o ex-jogador português Luís Figo, que foi candidato e declinou em favor do príncipe da Jordânia, Ali bin al-Hussein, também optou por um tom cauteloso. No entanto, não descartou voltar a concorrer. Seria importante, logicamente seria importante obter um consenso, mas com tantas federações é muito difícil. Agora é esperar, já que vivemos um momento muito importante para a organização e para o futuro do futebol. Quem já está no páreo é justamente o príncipe jordaniano. O vice-presidente da Federação de Futebol da Jordânia, Salah Sabra, até tentou fugir pela tangente, mas acabou confirmando. Sua Alteza realiza consultas com amigos e irmãos, além de pessoas que o apoiaram. Mas posso garantir que, se as eleições forem realizadas, o príncipe estará entre os candidatos. Quem também manifestou interesse pela vaga foi o ex-jogador francês David Ginola. O ex-atacante do Paris Saint-Germain, assim como Luís Figo, também foi candidato na última eleição e declinou. Muita água ainda vai rolar até o próximo pleito, que ainda não tem data para acontecer. O que eu posso afirmar para vocês, meus amigos e minhas amigas, nesse momento, qualquer um é melhor que o Blatter. Eu não vou muito nessa linha, não, viu? O Platini tem uma história mais explicada com o Qatar, com a Copa do Qatar. Ele conseguiu, teria feito barganhas, os sheiks começaram a investir nos clubes franceses por causa disso. O Ginola, ele já tentou, desistiu, o Figo tentou desistir, não sei qual é a capacidade administrativa deles. Isso vale para o nosso querido Zico, aí eu não estou falando de honestidade, estou falando de capacidade de gerenciamento. Jogadores espetaculares, mas a gente não sabe como é que eles vão ser numa gestão. O príncipe a gente também mal conhece, o príncipe era aquela opção, qualquer coisa menos o Blatter. O problema todo é que em 74, com o Jovem Lange, instaurou-se o crime organizado na FIFA.
E quando se instaura o crime organizado, é muito difícil você retirar de lá. Por que o Blatter vai continuar esse período todo? Para limpar o que ele puder lá da FIFA, tirar documentos, poder apagar computadores, para ele poder evitar o máximo possível. Eu não sei se vai preso, porque lá na Suíça se acerta, paga multa e tal. Mas enfim, para tentar limpar a barra dele da melhor maneira possível. Mas eu lembro muito do filme, aquele filme Tropa de Elite 2, quando uma quadrilha tomou conta do morro e aí os caras começam a cair. E aí, quando o último vai falar, eu vou assumir, vem o cara dar um tiro e fala, agora a quadrilha é minha que vai assumir. Então eu temo muito pela troca de quadrilha, sabe? Porque já está instaurado o crime organizado. É difícil você imaginar a FIFA sem o crime organizado dentro dela. Tomara, é o que eu torço. Mas aí não adianta simplesmente colocar um jogador, tem que fazer uma depuração plena. Por exemplo, do comitê executivo da FIFA, quem merece respeito? Ninguém. Os clubes de futebol, as confederações, a área financeira, a CONCACAF, a África, os eleitores, eles estão muito nesse processo do Blatter. Então é muito fácil que eles organizem uma nova quadrilha, entendeu? Troca de quadrilha. É o mais provável que aconteça. Não é o que eu quero. Quero que apareça alguém sério, alguém honesto, com um novo grupo, mas aí tem que limpar tudo. Não pode sobrar ninguém de CONCACAF. Esses atuais eleitores, eles não podem estar na parada. Ou seja, se eles tiverem a chance deles elegerem um bandido igual o Blatter, é enorme. Não tem nem a esperança de clamar por uma reforma política. Não rola, já porque os eleitores são os mesmos, né? Os caras lá do... mesmas peças. Então, são os mesmos eleitores. O que eles vão fazer? Arrumar uma outra quadrilha. Entendeu? Só troca de quadrilha. Os caras recebem fortunas. A gente vê as propinas são de 10 milhões de dólares. Os caras vão abrir mão dessa mamata? Não vão abrir. Aqui, R$500 milhão. A gente está falando de R$500 bilhão. Quase R$500 bilhão. Não, você vê como é que são as coisas. Falar bem rapidinho de política só para entender. A gente brigou a vida inteira para acabar a ditadura, que foi um horror para o país. Quando acabou a ditadura, o Sarney foi o presidente, e a primeira eleição para presidente ganhou o Collor. É complicado. Aí você vai no futebol, o Ricardo Teixeira caiu, assumiu o Marinho. Saiu o Marinho, assumiu o Del Nero. O Fará ficou aqui um tempão. Saiu o Fará, assumiu o Del Nero. O Blatter quem colocou foi o Avelange. Era o Ricardo Teixeira, mas foi a época que o Ricardo Teixeira se separou da filha dele. E aí ele colocou o Blatter, que deu a Copa do Mundo para o Brasil, porque ele queria devolver o favor, porque o João Avelange e o Ricardo Teixeira tinham arrumado o Bin Raman para comprar votos, para que ele conseguisse se eleger contra o Issa e a Tutu, o cara de Camarões, que hoje está do lado dele também. Então ele deu a Copa para que os caras roubassem a vontade, é que eles fizeram muito bem esse exercício. Então, gente, as últimas Copas do Mundo, os caras que eles todos receberam propina para a Copa da África do Sul, do Brasil não precisou porque o esquema já estava montado. Para essa da Rússia, do Catar. Então, sabe, a chance são os mesmos caras, a chance de trocar de quadrilha é gigantesca. Flávio, e agora com esses quase R$500 bilhão, né, que o Ricardo Teixeira movimentou na época da Copa, aqueles 100 milhões que a FIFA deu para o Brasil é dinheirinho de pinico, né? É lógico. Não nada. Porque na época eu achei que era, poxa, 100 milhões de dólares, que legal. Gente, mas isso não é, acho que nem 1% do que... Se não falei a memória, 8 bilhões de dólares com a Copa do Mundo. É uma coisa enorme. São números assim que a gente desconhece. A gente não consegue imaginar. Não. Então é muito complicado. É claro que é ótima a saída do Blatter. Sempre que um bandido sai de cena é bom. Mas isso não significa necessariamente que vem coisa que presta. Agora, vai o Zico. Legal, mesmo que ele tenha dificuldade administrativa, seria, pelo menos tem dificuldade, mas coloca um cara bom. É um cara sério, um cara decente, um cara que você assina embaixo. Mas para quem o Zico vai pedir voto? Então, que... Para os caras que costumam levar dinheiro para votar? Esse é o problema, né? Aliás, eu ouvi uma conversa uma vez, por acaso, estava ouvindo, e a pessoa falava, eu vi por mero acaso, como que João Avelange conquistou os votos dos africanos, dando beijos no rosto. E coisinha no bolso, né? Dando beijos no rosto, que isso mostrava uma proximidade muito grande, uma intimidade muito grande, e aí ganhava simpatia um beijo dos no rosto do Avelange seduz qualquer um. Tão bonito. Aquele velho babando, dá um beijo. Vai te catar, beijo no rosto. Bom, é o seguinte, em entrevista à rádio francesa France Info, o secretário-geral da FIFA, Jérôme Valcke, negou qualquer envolvimento no caso da suposta compra de votos para a África do Sul como sede
sede da Copa de 2010, revelado nesta segunda-feira pelo jornal norte-americano The New York Times. O dirigente francês disse que não se sente culpado e, por isso, não precisa provar que é inocente. Valk ainda confirmou a versão concedida ontem pela FIFA de que o governo sul-africano enviou uma carta à entidade máxima do futebol pedindo que 10 milhões de dólares do orçamento do Mundial de 2010 fossem enviados à CONCACAF para um programa de desenvolvimento de futebol no Caribe. Hoje pela manhã, o ministro de Esportes da África do Sul também se manifestou a respeito das acusações. A acusação do desvio de 10 milhões de dólares da África do Sul para a CONCACAF, visando a compra de votos para fortalecer o país como sede da Copa do Mundo de 2010, ainda repercute. Enquanto o mar de lama atinge o secretário-geral da entidade máxima do futebol, Jerome Valk, supostamente o responsável pelo agenciamento da propina paga, Jack Warner, homem forte do órgão que rege o futebol das Américas Central e do Norte, o ministro dos Esportes sul-africano, Fikile Mbalula, disse hoje que esse dinheiro não era para comprar votos. Ainda precisamos que as autoridades dos Estados Unidos compartilhem conosco as bases dessas alegações. O fato é que o pagamento de 10 milhões de dólares foi feito para um programa já aprovado, o que não equivale à corrupção. Aqueles que alegam irregularidades devem provar. O político africano se refere à existência de um programa de desenvolvimento da chamada diáspora africana. Existe o argumento, Flávio, mas não é nem um pouco convincente. Você lendo o livro do Andrew Jennings, que aliás está de parabéns, ele é o grande vitorioso da história toda, aquele jornalista escocês que esteve no Mesa Redonda. É claro que eles escrevem isso, aí o cara faz um estádiozinho qualquer de 300 mil dólares e fica o resto do dinheiro. O cara vai mandar, fala assim, ó, isso é dinheiro de corrupção, é dinheiro para desenvolvimento e não sei o quê. Só uma vez eu vi o cara colocar no balancete que era dinheiro de corrupção. Foi um aqui na Portuguesa, naquela agora Portuguesa Santista, lembra? É verdade, lembra? Dava no balanço, né? Aí, pô, é a única vez que eu vi acontecer isso. É claro que você coloca dinheiro pro desenvolvimento de não sei o quê, é lógico. Esse Jack Warner, isso aí não vale o saldo batizado. Não vale nada esse cara. Esse aí não presta, nunca prestou. Ele já se vendeu pro Blatter, pro outro. E esse está em cana, entrou né? dinheiro, tá. Não vale nada. Isso aí, tudo que entrou... Aliás, ele foi um dos que falaram, e o Blatter? Não vai sobrar nada pro Blatter? Ele mesmo, sabe perfeitamente onde é que vai estar. E o nosso Jerome Valk, que diz que ele tinha que dar um pontapé na bunda do Brasil, tem um filho dele que trabalha na CBF. Pois é. Né? Que coisa, que intimidade. Isso não vale o saldo batizado. Isso aí é um lixo total. Um bandido, um ladrão. E você sabe que o esquema, ele se repete. A mesma coisa também tem aqui no Brasil. Nunca se investiu tanto no esporte. Né? Então o que acontece? O dinheiro vai para as confederações de vários esportes. E aí como é que eles justificam? Fazem um torneiozinho tal, aqui, outro colar e o dinheiro. Nunca vai parar no atleta que realmente é o principal. Mas é claro que o cara não vai dizer assim, esse dinheiro... Por exemplo, a CBF, ela dá dinheiro para todas as federações, para organizar campeonato. Tem um campeonato, eu acho que é em Tocantins, que o campeonato é amador, não tem dinheiro nem para pagar árbitro, eles recebem 50 mil por mês e mais 15 mil para reforço do campeonato. 65 mil reais. O campeonato é amador, não tem dinheiro nem para pagar juiz. E você acha que eles mandam lá dinheiro para compra de votos quando o cara for candidato à presidência? Não, coloca para incentivo ao futebol de lá. É a mesma coisa. Seria demais o cara também mandar um DOC para a corrupção, né? É para corrupção, mas pede ele não escreve, recibo, né? Aí não dá, né? Compra de voto África do Sul. Bom, o escândalo envolvendo a prisão de 7 dirigentes de alto escalão ligados à FIFA, entre eles o ex-presidente da CBF, José Maria Marim, continua repercutindo no Brasil. Em meio às investigações, o ex-jogador e agora empresário Ronaldo pediu a saída do presidente da CBF, Marco Polo Del Nero. Esse escândalo só está começando, tem muita coisa que vai acontecer e nós não sabemos o que vai acontecer, eu não tenho informação sobre a investigação. O que eu posso dizer é que o futebol precisa de gente honesta, gente querendo fazer o bem e gente querendo promover o futebol e cidadania. A gente tem que acompanhar de muito perto, ver o que vai acontecer e esperar que isso aconteça também no Brasil, porque tem muita coisa errada no nosso país. Essas pessoas devem ser punidas exemplarmente. Eu tenho certeza que vai chegar algum momento na cúpula da CBF, mas eu não posso lhe afirmar, eu não tenho conhecimento, mas eu
adoraria que ele renunciasse também, porque não tem dado um grande exemplo. Acho que é muito evidente a relação que ele tem com o antigo presidente, o José Maria Marinho, e, portanto, seria um bom momento para ele renunciar. No entanto, é muito bom a gente aguardar todas as investigações, não fazer nenhum pré-julgamento antes que sejam tornadas públicas as conclusões. Acho que eu estou ficando maluco. As relações do claro que eu quero que o Marco Paulo Leonardo renuncie, que ele é o Marinho, que é o Ricardo Teixeira. E o Ronaldo? O Ronaldo era assim com o Marinho, ele foi presidente do conselho, como é que chama aquela picaretagem lá de organização da Copa do Mundo? Ele teve direto envolvido, direto com esses caras, assim, ó, direto com o Marinho. Ele era carne ali, ó, unha e dedo com o Marinho. Que eu tô ficando maluco? Ele também tem que se explicar. Pô, ele sempre avalizou a CBF, sempre esteve participando dos eventos da CBF, sempre foi uma porta de abertura da CBF, sempre usufruiu, inclusive, das benesses da CBF. Tá pensando que alguém é tonto aqui agora? Como o próprio Romário também lá atrás estava muito próximo da CBF. Aí não sei por que razão a coisa não andou e agora ele está fazendo um trabalho legal com o apoio. Mas também lá atrás já esteve junto. Tinha se mobilizado por uma CPI, depois recuou. Agora, o Ronaldo, em nenhum momento, o Ronaldo sempre esteve junto ali, ó, coladíssimo. O Ronaldo é a cara da CBF. Eu tô ficando maluco agora? Não tô dizendo que ele levou grana, mas que ele era assim com o Marinho e com o Marco Paulo. Mas muito. Ele era a cara da CBF, ele era porta-voz direto, ele era a CBF, que é isso? Bom, de qualquer forma, Flávio, eu disse isso ontem e repito. Se existe um grande momento para você passar o futebol brasileiro a limpo, o momento é agora. É hora de realmente, pensarem na criação da Liga, que o governo federal consiga realmente bancar na medida provisória, que os clubes passem a ser os gestores dos campeonatos nacionais, porque a gente vê aí, olha que lixo de campeonato brasileiro. Eu falo, a gente cobre, a gente acompanha, mas é muito mal organizado, começa em hora errada, não tem qualquer tipo de promoção, você não sabe o time que começa, o time que termina. Eles deveriam cuidar só da seleção brasileira, que a gente vai falar daqui a pouquinho, e ainda assim venderam a seleção brasileira. Quer dizer, quando você vai fazer alguma convocação, tem que... Isso está em contrato, nós acompanhamos aqui o contrato, aliás, todo o mérito do Estado de São Paulo conseguiu o contrato, tem que fazer consulta se o jogador tem o mesmo valor de marketing. Quer dizer, então que a CBF cuide só da seleção brasileira mesmo, venda, é uma seleção que é da CBF, não é nossa, é bom ficar claro, e depois fica todo mundo chorando com 7-1 e tal, sem... Mas o que fizeram com a seleção brasileira realmente é um comércio só, não é futebol. E que os clubes possam, de repente, organizar uma liga. Eu acho que a salvação do futebol brasileiro passa por aí. Os clubes que elegem os caras da CBF, então também estão todos interligados. Tem que vir de cima para baixo, obrigar os clubes a transformar em empresa e sociedade anônima, que o cara arque com a responsabilidade daquilo que ele fizer. A medida provisória que foi feita, criada pelo pessoal do Bom Senso FC é uma boa. Quero ver se alguém vai ter coragem de colocar a coisa para funcionar. Seleção brasileira, o técnico Dunga comandou nesta quarta-feira treino em 2 períodos. Na parte da manhã, o Robinho sentiu dores no joelho e não participou do treino da tarde. Segundo a assessoria de imprensa, o atacante deve passar por uma reavaliação nas próximas horas. O volante Elias também não participou de nenhum dos treinos e ficou na academia fazendo fortalecimento muscular. Quem participou da entrevista coletiva de hoje foi o volante Fred, do Shakhtar Donetsk, que vai substituir Luiz Gustavo, cortado da Copa América por causa de uma lesão no menisco. Focado, infelizmente foi por uma lesão de um companheiro que a gente gostaria que estivesse entre nós, mas acho que para mim a notícia foi muito boa. Eu recebi bem pelo Fernandinho ali agora, deu um abraço e me parabenizou, então acho que eu estou muito feliz com essa conquista. Espero poder ajudar o grupo da seleção. O Dunga, já trabalhei com ele bastante, ele já me ajudou muito, eu já ajudei ele no Inter. Mas hoje eu venho fazendo um bom campeonato também na Ucrânia, por mais que muita gente fala que é escondido, mas tem muita gente olhando, acho que Champions League, todo mundo olha. Então acho que eu venho fazendo um bom trabalho, acho que isso pesa também. E com certeza, acho que o passado pesa também, porque ele me ajudou no Inter e eu consegui ajudar ele bastante. Eu joguei vários jogos com ele, conseguimos ganhar um título lá do Gauchão. Então acho que isso também pesa bastante.
Teve uma época, né, Flávio, que a seleção brasileira ela despertava um interesse muito grande na população. Era legal você ver a seleção brasileira, tinha os craques que atuavam no Brasil, por exemplo, na década de 80, 1980, foi assim. 90 perdeu um pouco por causa... A partir do 90, na Copa de 90 que passou a maioria lá de fora. E ainda assim, eram jogadores de qualidade. Não, jogaram um pouquinho no Brasil, né? Foi passado aqui, depois foi pra lá. Agora nem isso, vai direto. Pois é, e aí, além da falta de identificação, falta também, por exemplo, só para citar algumas seleções mais recentes, a gente tinha Romário, tinha Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo, quer dizer, era um grande... A última foi 2002, né? 2006 ainda tinha alguma coisinha, dali para frente... Hoje restou o Neymar e só. O Neymar, que pode ter um baita potencial, mas ainda não é o melhor jogador do mundo. Aliás, dentro daquele contrato que você citou, vai pagar só meia, né? Porque se só joga com a seleção titular, domingo é a reserva. Porque titular é o Neymar, o resto qualquer outros 10 serve. Então. Mas ainda assim, não tem o Oscar, não tem o Luiz Gustavo, tem mais um que não está aqui, que seria teoricamente titular, que também não vai jogar. O Oscar? O William vai. Oscar, Luiz Gustavo... o Diego Alves, que seria também um dos titulares. Então são 3 que já não vão. Mas titular mesmo que não vai jogar é o Neymar. O resto, qualquer um, é mais ou menos qualquer um. Em meio a tantos escândalos de corrupção, ontem, mais uma vez, o futebol provou que pode quebrar tabus e aproximar as pessoas, independentemente de questões políticas e territoriais que as separem. Com a presença do Rei Pelé como convidado de honra, a capital de Cuba, Havana, recebeu um amistoso histórico entre o New York Cosmos, dos Estados Unidos, e a seleção cubana. A equipe norte-americana venceu o jogo por 4-1. E além de Pelé, que foi aplaudido de pé pelos 20 mil torcedores que compareceram ao estádio Pedro Marrero, as atenções estavam voltadas para o atacante espanhol Raul, ex-Real Madrid. O New York Cosmos é a primeira equipe profissional dos Estados Unidos a visitar Cuba em 16 anos. A última vez que isso aconteceu foi em 1999, quando o time de beisebol Baltimore Orioles esteve na Ilha dos Irmãos Castro. O jogo de ontem aconteceu num momento de aproximação política entre Cuba e os Estados Unidos, anunciada pelos respectivos governos em dezembro do ano passado. Legal, né? Eu acho ótimo. Acho que esse tipo de coisa é bem legal, é uma coisa de geopolítica, uma coisa que... Enfim, mas eu acho ótimo quando as coisas começam a se aproximar. Estou falando de povo, né? Claro. Eu não sou nenhum fã de Fidel Castro, nenhuma ditadura eu gosto, nem de direita, nem de esquerda. Mas eu acho que é legal o povo cubano poder ter acesso a determinadas coisas que nunca pôde ter. E essa aproximação via esporte é muito legal. A única coisa desse amistoso é que o nosso querido Pelé falou um dia antes que ele estava feliz com a eleição do Blatter. Eu sei até por que isso. Porque ele foi menosprezado pela CBF e foi bem tratado pela FIFA. Lembra disso? Sim, lembro. Então, quer dizer, mas ainda assim, tem certos caras que você não pode elogiar, né? Não. Tem certas coisas que, né? Você corre risco. Corre. Ele sabe quem é o cara, né? Então, era melhor não ter falado nada. Seguinte, visitem os nossos blogs no site gazetesportiva.net. Tem o blog do Flávio Prado, no Mundo da Bola, o meu blog Bela Jogada e o blog do Celso Cardoso, Na Cara do Gol. Quero mandar um beijão para Yasmin Soares, filha do Ismael Soares, lá da Cidade Dutra. Beijão, Yasmin, recebi o seu vídeo. Muito obrigada pelo carinho, viu, minha linda? Uma menininha linda, ela mandou um vídeo muito fofinho. Depois eu vejo se eu mostro no Mesa Redonda domingo. Bom, o assunto agora é a Liga Mundial de Vôlei. Depois de estrear bem na competição, os meninos da seleção brasileira se preparam para enfrentar a Austrália. Reportagem Adriano Dolfi. A cidade de São Bernardo do Campo é a próxima parada da seleção brasileira de vôlei na Liga Mundial. Depois de 2 vitórias sobre a Sérvia, o desafio agora será uma equipe completamente nova no cenário do vôlei internacional. Eu lembro só de fazer um amistoso com eles antes dos Jogos Olímpicos. Eu realmente não me recordo de ter jogado uma Liga Mundial ou um Copa Mundial ou outro campeonato qualquer contra eles. O técnico Bernardinho vai cumprir mais 2 jogos de suspensão imposta pela Federação Internacional, de 10 partidas no total. E o treinador continua falando grosso, garante, nada vai mudar no seu estilo, nem nas críticas. Eu, particularmente, pessoalmente, realmente me sinto assim, ferido mesmo. É uma coisa que propositalmente me imputaram, mas não tem o que fazer. Uma coisa é certa, gente, não vou me calar. Né? E eu não vou deixar de dizer que é certo. Eu digo o seguinte, as minhas declarações elas foram claras e foram verdadeiras.
né, e não vou deixar de fazer. Enquanto isso, o auxiliar Rubinho vai dando conta do recado. Existe sim uma diferença na forma de dirigir, que é o que eu falo. Eu tenho que dirigir da forma que eu dirijo, eu não posso tentar imitar a forma do Bernardo. E cada um tem que fazer o seu perfil, né? Então acho que quanto a isso é diferente, mas quanto à forma de trabalho, o trabalho está sendo exatamente como sempre foi. E neste time cheio de caras novas, a experiência de um atleta que inclusive adiou a aposentadoria da seleção tem sido essencial. Estou feliz, né, poder ajudar, estar feliz de ter sido convocado pelo aquilo que eu rendi dentro da Superliga, né, não queria estar aqui por nome, né, se fosse para estar aqui por nome eu preferia estar em casa, né, mas eu fui chamado pelo aquilo que eu rendi dentro da Superliga e estar jogando em alto nível ainda e poder ajudar. Eu estou muito feliz, né, de estar revivendo isso aqui e poder ajudar a seleção de alguma forma. Tá certo. 7 partidas hoje e 3 amanhã completam a 5ª rodada do Brasileirão. Confira os confrontos. João, Rogerinho, Boquinha, a galera, todo mundo põe aqui na tela. 3 jogos começam às 7h30 da noite. Felipe Boril mandando mensagem daqui. Isso aí, já a gente dá informação. 3 jogos começam às 7h30. O Vasco recebe a Ponte Preta em São Januário. Na Arena da Baixada tem Atlético Paranaense e Figueirense. E em Chapecó, a Chapecoense enfrenta o Joinville. Aí, às 9 horas, tem São Paulo e Santos no Morumbi. Às 10, jogam Grêmio e Corinthians em Porto Alegre. Cruzeiro e Flamengo no Mineirão e Avaí e Atlético Mineiro em Florianópolis. Amanhã acontecem mais 3 jogos. Coloca na tela, Boquinha. Muito bem. O Fluminense recebe o Coritiba às 4 da tarde no Maracanã. Às 9 horas, o Palmeiras enfrenta o Internacional. No mesmo horário, o Sport joga com o Goiás na Ilha do Retiro. Tá certo. E a diretoria do Cruzeiro, olha, não perdeu tempo mesmo. Como a gente disse aqui no Gazeta Esportiva, os boatos de que Vanderlei Luxemburgo poderia substituir o Marcelo Oliveira viraram realidade. A gente disse que isso ia acontecer. Hoje, o novo treinador foi apresentado e vai comandar a equipe no jogo de daqui a pouquinho contra o Flamengo. 12 anos depois de conquistar a tríplice coroa no comando do Cruzeiro em 2003, o técnico Vanderlei Luxemburgo está de volta à Toca da Raposa e já comanda o time azul das Minas Gerais nessa noite contra o Flamengo. Não tem por que eu chegar hoje, não, só quero entrar amanhã. Vou começar a trabalhar, não, vou começar hoje. Já está no banco, claro que as coisas não vão caminhar da maneira como estavam, tentar colocar alguma coisa, não vão caminhar da maneira como estavam, e tentar, sim, colocar uma situação muito importante, que eu acho que os jogadores vão ter que descobrir se eles estão satisfeitos por terem conquistado o bicampeonato ou se tem alguma outra proposta para frente. O retorno do treinador acontece em um momento delicado do Cruzeiro. Os atuais bicampeões do Brasileiro ainda não venceram na competição desse ano, mas Luxa não vê muita dificuldade em mudar esse cenário. O Cruzeiro me ofertou a possibilidade de novo de ganhar campeonato, né? Então eu acho que nós temos aí coisas boas para acontecer. Eu não vejo o grupo diferente dos outros grupos que nós estamos vendo no Campeonato Brasileiro. A questão é o ânimo, a motivação, o que você quer, o que você não quer, tua proposta primeiramente pessoal, o que eu estou fazendo aqui, e depois o coletivo, o que nós estamos fazendo aqui. Então, tudo isso tem que ser discutido para que nós possamos traçar um caminho. Recém-chegado ao time, Luxemburgo já traz uma arma secreta para vencer hoje. Tem alguma modificação do time, já que começa no banco hoje? Tem eu. Flávio, com todo o respeito que merece o Luxemburgo, não, profissional, está no mercado, o Cruzeiro foi buscá-lo. Mas até agora, pode até fazer um bom trabalho no Cruzeiro, vir a ser campeão, mas para mim é inconcebível você demitir um técnico que ganha 2 campeonatos brasileiros seguidos, primeiro, logo no primeiro ano, numa montagem de time, depois repetindo a dose no segundo, perde a espinha dorsal, o Lucas, o Ricardo Goulart, o Everton Ribeiro. E aí, você recomeça um trabalho, logo com 4 meses, é eliminado da Libertadores, perde 2 jogos, 3 jogos do Campeonato Brasileiro, porque você estava priorizando a Libertadores América, aí você vem e demite o treinador. Quer dizer, a gestão me parecia profissional por conta do gerente que lá estava, que hoje está no Palmeiras. E aí você vê que vira a mesmice. O Cruzeiro me parecia um time diferenciado, um clube diferenciado, ganhou 2 campeonatos brasileiros. E aí você, no primeiro momento ruim,
demite um treinador que, aliás, é muito qualificado, é muito competente. Eu não consigo entender. O presidente Gilvan, toda vez que eu conversei com ele, eu gostei. Entendi também como um presidente diferenciado. Não sei o que aconteceu com relação ao Marcelo, mas assino tudo que você falou. Não poderia sair. Com relação ao Luxemburgo, o Luxemburgo não pode ser criticado por ter ido acertar o trabalho dele. Estava no mercado. Recebeu uma proposta, tem uma história no clube, uma boa história no Cruzeiro, e voltou para fazer o trabalho dele, só até que ele vai conseguir dar uma mexidinha com o pessoal do Cruzeiro e fazer um trabalho legal. São coisas separadas. Eu acho que a saída do Marcelo foi uma coisa ridícula, foi uma coisa que não condiz com aquilo que o Cruzeiro vinha fazendo até agora, mas chamar o Luxemburgo tem história no clube. Quando chamaram o Levir Coupe de volta, o Levir tá fora, e vê que ele voltou no Atlético, quando ele tinha uma história, a coisa rolou. Vamos ver o que vai acontecer com o Luxemburgo. Agora, a saída do Marcelo foi uma decepção, realmente, em termos daquilo que se esperava do Cruzeiro. Vamos ver se eles corrigem a rota outra vez. Muito bem, voltamos a falar ao vivo com o repórter Fernando Gavini, que está neste momento no Morumbi acompanhando a expectativa para o clássico entre São Paulo e Santos. Atenção, torcedor, o jogo começa às 9 horas da noite. Boa noite mais uma vez, Gavini. Boa noite, Michele. Vamos ver se agora vai. Boa noite, Flávio. Boa noite, Celso. A todos que acompanham o Gazeta Esportiva. Pois é, Santos e São Paulo aqui no Morumbi. Daqui a pouquinho eu dizia naquela primeira entrada que o Ganso é um personagem importante da partida de hoje, porque na semana passada a diretoria do São Paulo foi procurada pela diretoria do Santos com uma proposta para o Ganso retornar à Vila Belmiro. Uma proposta de empréstimo. O Ganso que não jogou a última partida do São Paulo contra o Internacional. Muita gente especulou sobre a possibilidade dele deixar o São Paulo, mas a explicação é que ele teve um problema particular com o sogro dele, por isso não foi viajar para Porto Alegre. O presidente do São Paulo, Carlos Miguel Aidar, negou prontamente a proposta por empréstimo feita pelo Santos e o Ganso volta ao time. É uma das novidades da equipe do São Paulo para enfrentar o Santos aqui no Morumbi. O Ganso volta ao time, quem deixa a equipe titular é o Luiz Fabiano. Outra novidade, na lateral esquerda, o Carlinhos reassume a posição, ele que só veio para ser titular do São Paulo, mas só jogou 9 das 31 partidas que o São Paulo disputou até agora na temporada, sofreu com muitas lesões. Ele volta ao time no lugar do Reinaldo, que foi expulso na partida contra o Internacional. Mas a grande expectativa com relação ao São Paulo está mesmo na presença do técnico Juan Carlos Osório. Ele não estará ainda no banco de reservas, porque ainda não tem visto de trabalho, mas estará aqui no Morumbi. Foram 2 dias de trabalho, lado a lado com o Milton Cruz, muita conversa, alguns jogadores ele chamou de canto para conversar individualmente. Vamos ver se alguma coisa diferente já acontece aqui com a equipe do São Paulo nesse clássico contra o Santos. Já o Santos não terá Robinho, grande desfalque, que vai ficar fora do Santos por um bom tempo por causa da Copa América. A expectativa é que Rafael Longini seja o substituto dele. Outro desfalque é o Cicinho, com uma torção no tornozelo, está fora. O Daniel Guedes deve assumir a posição na lateral direita e na lateral esquerda o Vitor Ferraz deve continuar na posição no lugar do Chiquinho. Para saber como é que foi o último dia de preparação do Santos, vamos acompanhar a reportagem feita pelo Alexandre Dolphy. Ele foi um dos grandes personagens da história do São Paulo, com 242 gols marcados. Mas foi no Santos que Sérgio Bernardino, o Serginho, se identificou com a cidade e o clube, com títulos importantes e 104 gols marcados. Ricardo Oliveira também atuou pelas duas equipes. No tricolor foram 2 passagens e 15 gols, mas no Santos 32. E agora, pelo Santos, Ricardo Oliveira vai ajudar a escrever mais uma página deste clássico Sansão. Depois de um longo período, vai também reencontrar o estádio do Morumbi, justamente contra a sua ex-equipe. A lembrança positiva que fica é que eu tive uma boa passagem por lá, fiz gols, pude ajudar em momentos pontuais dentro de determinada competição, mas fica no passado. Eu não costumo colocar muito, trazer o passado, deixar muito próximo do meu presente, porque acaba sendo uma sombra e aquilo que passou, passou. Fato é que o artilheiro do Campeonato Paulista hoje leva 4 jogos sem marcar gols no Campeonato Brasileiro e é um passado, acabou. Eu não vivo de passado, o presente é esse. Artilheiro do Paulistão deste ano, camisa 9, ainda não marcou no Campeonato Brasileiro. Mas o desempenho nos clássicos neste ano acredita o atacante a tentar acabar com este incômodo jejum. Eu tenho certeza que o gol vai sair, espero que seja já
nesse próximo jogo, porque para isso eu estou dentro de campo, para fazer gols e ajudar o time com um bom desempenho, mas a ansiedade já faz parte de um passado. Eu continuo focado no trabalho, acreditando que o gol sempre vai sair no próximo jogo. Infelizmente não foi no jogo passado, onde uma bola que normalmente entraria muito próximo do gol, obviamente num reflexo, acabo cabeceando na trave e o Robinho faz o gol. Enfim, eu acho que tudo isso é consequência de um trabalho, vai amadurecendo e a gente fica tranquilo com o trabalho da semana. Então, não me preocupa muito. Muito bem, tá aí o Ricardo Oliveira, esperança de gols do Santos, até porque foi do mesmo jeito no Campeonato Paulista. Ele começou devagarzinho, demorou a engrenar, demorou a fazer gols, mas terminou o Campeonato Paulista como artilheiro. A expectativa da torcida do Santos é que a história se repita neste Campeonato Brasileiro. Agora, como vocês puderam ver, a reportagem foi do Adriano Dolfi. O Alexandre é o Silvestre, o Adriano é o Dolfi. Eu que me embaralhei todo aqui. Vamos ver se na partida de hoje quem se embaralha menos, o time do Santos, o time do São Paulo. Bom jogo, a expectativa. São Paulo começou bem no campeonato, tem 7 pontos em 4 jogos disputados. Agora o Santos, campeão paulista, não teve um bom desempenho até agora, apenas 5 pontos dos 12 disputados no Campeonato Brasileiro. Com você, Michele Janela, acertei dessa vez, né? Ai, dá bem, né, Gavine? Mas você tem crédito, querido. Você pode falar o que você quiser. Aqui o espaço é seu, meu lindo. Tá solteiro, Gavine. Quem tiver... Não, tá namorando, mas quem quiser se candidatar, é só mandar e-mails, cartas, que ele vai considerar tudo, tá bom? Hora de falar do Corinthians, que precisa, a qualquer custo, de um bom resultado nessa noite contra o Grêmio em Porto Alegre para amenizar a crise. O repórter Felipe Sboril acompanhou o último treino do Timão antes do embarque para a capital gaúcha. Confira. 4 jogos sem vencer em casa, 2 derrotas consecutivas no Itaquerão. Uma eliminação, uma derrota num clássico, perda do principal jogador de frente. Oh, quanta notícia ruim! Não adianta quererem uma evolução rápida desta equipe, que perdeu a segurança dentro de campo. Em busca de segurança, não está seguro não, está numa inconstância e os resultados e o desempenho trazem isso. Ou melhor, tanto desempenho juntamente com o resultado te traz. Não existe fórmula, uma equipe sendo construída que ela está segura e está confiante. Uma coisa contrapõe a outra. Ela só vai chegar nesse estágio, volta ao início do ano e é uma sequência de trabalho a gente vai ter a resposta. Manifestações prometidas aconteceram não aqui no centro de treinamento, mas na sede social. Cobrança fora do gramado, que pode ser ruim para o time dentro de campo. A gente aceita as manifestações todas que elas têm esse cunho do amor pelo clube, nós entendemos. Quando ele passa disso, ele passa a ser uma outra coisa, que eu também não concordo. Então aí o adjetivo que se queira usar, não sei o que é. Os 2 próximos confrontos do Corinthians no Campeonato Brasileiro serão fora de casa. O primeiro hoje contra o Grêmio, em Porto Alegre. Depois contra o Joinville, no final de semana. Neste período, Tite almeja conquistar pelo menos 4 pontos para a equipe começar a evoluir novamente, após as derrotas na Libertadores e também no Brasileirão. É doendo, é cortando a carne que tu vai, sentindo que tu vai amadurecer. Não existe teoria no futebol. Futebol, o campo fala, daqui a pouco eu teorizo qual é que é a melhor equipe. Vai para dentro do campo, não é isso que ele se mostra. Vai se mostrar. Mudanças devem ocorrer. O incontestável Ralf dá lugar agora a Christian no meio-campo. E no ataque, Petros sai para a entrada de Mendonça. O time nem viaja de volta para São Paulo após o jogo contra o Grêmio. Fica no sul do país para o jogo do final de semana contra o Joinville. Quem precisa mesmo de uma evolução dentro de campo é o atacante Wagner Love, que foi relacionado e viaja com o grupo, além de ser opção do banco de reservas. Já viaja conosco, os trabalhos dele, ele teve uma resposta muito boa. Né? Eu conversei a semana passada com ele, antes do clássico, e coloquei, e até brinquei assim, de que era muito fácil eu pegar e colocar ele. Daqui a pouco ia ter necessidade de jogo, pegar e colocar ele dentro do jogo. Ia ser inevitável, se eu estivesse no banco, poder utilizar. Mas como ele estava num processo de recuperação, eu não posso fazer isso. Tem que ter coerência. Bom, Flávio, também a mesma coisa do Marcelo Oliveira, guardado as devidas proporções.
O Tite teve um bom começo de temporada, o time caiu, espero que haja paciência com ele. O Grêmio também. Porque já mandaram o Filipão embora. Era um projeto com pouco dinheiro, tem que pagar o estádio, muito parecido com o Corinthians. Só que o Fábio Koff tinha acertado com ele que está adoentado, não sabe nem se sai do hospital, e aí mandaram o Filipão embora. E é o mesmo processo acontece com essa fritura com o Tite. Eu acho que o Corinthians ele tem mais condições de reagir mais rapidamente do que o Grêmio. Também acho. E hoje talvez seja uma oportunidade boa para o Corinthians ganhar. Fica essa história de Sheik Guerreiro. Sheik não joga há 3 anos, conversa mole. Desde que ele renovou o contrato, jogou com Boca, depois não jogou mais. E não estava fazendo gol com o Guerreiro também. Só o Renato Cajá tem mais gols do que o Corinthians. Ele fez 3 e o Corinthians fez 2. E com o Guerreiro também, o Guerreiro só não jogou a última. Então, sabe, tem que se acertar com o que tem. Claro que essa dupla é muito ruim, né? O Mendonça e o Romero são terríveis. Mas aí você vai adaptando, pondo o jogador do meio campo para chegar. Vamos ver. De repente eles até, num determinado momento, fazem alguma coisa. Mas são jogadores fraquinhos pro Corinthians, mas enfim. No Palmeiras, o técnico Oswaldo de Oliveira segue preparando a equipe para que recebe amanhã o Internacional. O repórter Alexandre Silvestre esteve na academia de futebol acompanhando mais um treino do Verdão. Confira. Ao que parece, o atacante Alexandro do Flamengo será anunciado como reforço do Palmeiras na semana que vem. Oswaldo, que na segundona vazou a informação para a imprensa, agora está com um pezinho atrás. Essa semana eu me precipitei em adiantar alguma coisa sobre o Alexandro. Eu agora vou me resguardar e vou dizer o seguinte: se um dia o Alexandro estiver com a camisa verde e eu dirigindo o Palmeiras, eu vou falar sobre ele. Quem ainda veste verde é Valdívia. Está momentaneamente fora dos planos. Será que volta na Copa América para continuar no Palestra? Eu procurei interferir de uma forma muito saudável para que ele renovasse o contrato, porque é um jogador que tem muito valor para nós e eu acho que ele vem crescendo e vai acabar com a repetição de jogos, ele vai jogar bem. Eu vendo assim, do ponto de vista eminentemente técnico, eu achava muito bom para nós renovar, mas eu tenho que respeitar toda e qualquer outra opinião, toda qualquer outra decisão, até da parte dele. O Mago é desfalque para amanhã contra o Inter e pelos próximos dias. Cleiton Xavier poderia ser o substituto imediato? Poderia. Eu tenho tido muito cuidado assim para falar do Cleiton e para utilizá-lo na equipe. Do meu ponto de vista e da comissão técnica, ele ainda precisa progredir mais. Eu acho que ele ainda não está pronto para 90 minutos. A julgar pela conversa ali na rodinha, no treinamento desta tarde aqui na Academia de Futebol, apenas uma alteração no Palmeiras em relação ao time que venceu o Corinthians na rodada anterior, a entrada do Dudu na vaga do Valdívia, que está com a seleção chilena, e a manutenção do Jackson no miolo de zaga para o compromisso desta quinta no Allianz Parque, com cerca de 30 mil ingressos vendidos de forma antecipada. E o Colorado vem forte, seja com time reserva, misto ou titular. E o que eu tenho visto do Inter é isso. Não joga o Sacha, joga o Vitinho, não joga o D'Alessandro, joga o Alex, não joga o Lisandro, joga o Rafael Moura. São excelentes jogadores, né? Então, se não houvesse essa qualidade, não haveria esse exercício, né? A verdade é essa. Bom, o que é o futebol, Alexandre, né? eu gosto muito, acho uma boa Também acho, um homem de área, sabe fazer gol e tal. Nada o Rafael Marques tem sido um dos melhores jogadores do Palmeiras, se não o melhor. Ele não é um cara de área, dá pra você jogar com os dois. Um mais aberto. E ficaria a opção do Leandro Banana, que quando entra, essas gols às vezes não faz, seria uma boa opção. Mas acho que o Alexandre joga. Também e acho o Valdívia, assim. eu já falei várias vezes, se ele fosse um jogador profissional, poderia se cogitar. Como ele não é profissional, o Palmeiras tem que se livrar, aproveitar a chance para se livrar. Agora ele vai ficar na reserva lá na seleção do Chile, por volta, e vai cavar uma contusãozinha e tal, catar coquinho. E agora a situação ficou um pouco mais tranquila, né? Veja só, como as coisas mudam no futebol. 3 jogos sem vitória, todo mundo cobrando o Oswaldo. Será que vai ficar? Será que vai ser demitido? Não tinha padrão de jogo. Pois é. Que é nada. De repente ganhou do Corinthians, acabou.
Ganhou fôlego. Se perder amanhã do Internacional, não tem padrão de jogo de novo. Aí você pergunta se é padrão de jogo, o cara que fala não sabe. Gente, quer dizer, é um resultado, sabe? Um resultado já mudou tudo. Toda a concepção. Agora, ninguém mais fala em demissão, não corre risco. Eu não estou entendendo mais nada não, Flávio. Quer dizer, não estou entendendo. Sempre foi assim, né? É que eu não aprendi a me acostumar com a ideia. Ok, Celso Cardoso, abrindo aqui a enquete do site gazetesportiva.net que sumiu. Resultado final vai dar. Enquanto isso, beijo para Regiane, mãe da Jaqueline, do Mário, do Felipe, do Luigi. São Paulo! Ei, 40% dos votos. Santos ficou lá atrás, viu, Gamberini? Não vai dar, não. Bom, um beijo para vocês. Até amanhã. Ao vivo, Gazeta Esportiva, às 6 da tarde, Super Esporte às 10h30 da manhã. Tchau. Até daqui a pouco no Jornal da Gazeta. Tchau. Até já. They said the world is spinning around. I said the world is upside down. They said the world is spinning around. I said the world is upside down. Oh yes. Oh yeah. That is why we should live together. Walking down the street, you can see the signs. Mugging, hate and cheat, and love is hard to find. They say the world is